Oi pessoal, a aula de hoje vai ser esse gancinho aqui em papel machê com essa textura aqui, ó, que parece pedra. E eu vou mostrar todinho o passo a passo de como fazer essa técnica, tá? Então fica comigo até o final do vídeo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Pessoal, hoje nós vamos fazer um ganso. Aqui tá um molde que eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Ele não é grande, eu fiz menorzinho, tá? Mas dá pra ampliar tranquilamente, tá? Aqui eu já fiz as partes de papelão, que são que ele vai ser colado assim, e depois as duas laterais para dar uma estrutura pra gente pôr o papel do lado, tá? Então eu vou colar e já trago pra vocês. Tá, olhei com cola quente, ó. Então agora em cada quadrante desses a gente vai pôr jornal, para poder fazer a estrutura do patinho. Vai pondo o jornal e põe em cola quente para fixar, fica mais fácil. Vai pondo o jornal. Vai fixar. E faz nas quatro partes assim. Agora tá todo feito aqui embaixo. E tem que apertar bem isso aqui, essa parte do pescocinho, senão o pescoço vai sumir. Então tem que apertar bem, porque tem a curvatura bem grande aqui. E agora eu vou pôr papel alumínio aqui, que é mais fácil da gente modelar no pescocinho, na cabeça, tá? Então, papel jornal aqui no corpo, põe a fita crepe e depois põe o papel alumínio aqui. Aí que a gente consegue modelar melhor. A parte aqui na cabeça mais gordinha. Tá, agora aqui, ó, a gente põe uma última camada só para segurar. Já tá bem modelada a cabecinha, ó. Um biquinho mais achatado. A marca bem aqui para não ficar, para o pescoço ficar mais comprido, tá? O pescoço do ganso ele não é fino, ele é mais grossinho que do cisne. O cisne já tem um pescoço mais esbelto. Pronto o nosso gansinho, tá? Lembrando bem sempre de marcar aqui, ó. O pescoço fica mais alongado, tá? E o biquinho também achatar aqui. Agora é só colocar a massa. Vou começar a aplicar a massa. A massa sempre assim com a pazinha em cima da peça. Vai achatando, vai alisando. Como o gansinho ficou no fundo grande, não vai muita massa. Para fazer dois tamanhos, como se fosse uma família, 2, 3 tamanhos. Um grande, um médio e um pequeno. Então a gente vai pondo a massa e vai passando a pazinha e depois vai para pôr no ventilador hoje. Como tá muito úmido aqui, tá chovendo, hoje vai ter que ser no ventilador, não vai ter outro jeito. E agora no card do final do vídeo eu vou deixar a receita da massa do papel machê que eu uso. Eu não uso farinha, só uso cola e papel higiênico e o lisoforme para conservar. Eu tenho peças minhas guardadas dentro de saco plástico, dentro de caixa por mais de 3 anos e elas estão intactas, não mofa, não estraga. O lisoforme deixa perfeito. A gente deixa secar bem, obviamente, né? A peça tem que estar muito seca para poder começar a fazer a pintura. E deixando secar bem, usando o lisoforme. E eu não gosto tem gente que usa, tem gente que trabalha muito bem e usa a farinha, eu não gosto. Eu só uso justamente pelo risco de mofar, que eu tenho medo. Então a minha massa eu não uso farinha de trigo, não uso essas coisas. Eu só uso cola, a cola industrializada, que eu uso a cola print, que eu não estou copiando nada, eu só estou falando para vocês. No meu vídeo eu mostro que é cola print. Eu gosto da cola print por causa que é uma cola, ela não é nem grossa nem fina demais. Eu já comprei uma cola baratinha, que deu super ruim. Então eu fui na loja, comprei, achei uma cola que era metade do valor, e era cola escolar, mas a cola era uma água.
então não funcionou. Eu tive que, quase perdi a massa. Aí eu tive que botar um pouco de cola cascorês, que é uma cola mais densa, para poder aproveitar a massa. Então o ideal é a print e fica maravilhoso. No meu modo de fazer. Ó, já vai pôr. E aí põe o saquinho plástico, pronto, já passar lixo. Saquinho plástico assim, alisa bem com a mão, pra que nem tá limpa a mão também, se não cola, né? Ó, fica perfeito. Não precisa usar lixo, olha só, fica maravilhoso. Então é um truque assim maravilhoso, que eu gosto muito. Para poder continuar aqui, a gente usa saquinho para poder segurar a massa e poder deixar encostar na mão assim e não colar, não estragar o que a gente já fez ontem, né? Então eu vou fazer toda a pecinha assim e depois eu vou trazendo para vocês à medida que eu for fazendo para ver como é que fica. Mas assim como no caso aqui do rabinho, que é um lugar ruim de arrumar, a gente põe a massa e já põe um saquinho plástico. Ali arruma só, pegando isso. Aí arruma, ó. Aí fica bem arrumadinho. Aí depois a gente pode passar a pazinha. Pontinha, coisa assim, que é ruim de pôr a massa. Por exemplo, perninha de boneca, que eu uso mangueirinha plástica nas perninhas muitas vezes. E aí a gente não pode ficar, vai pondo e vai caindo, é um saco. Aí eu uso o saquinho plástico. Ela adere muito bem na mangueirinha, sem estresse. Põe a massa e já põe o saquinho em cima e aí fica tudo perfeito. Então são 24 horas de secagem, ó. Tá duríssimo. Vamos dar continuidade no processo e como eu falei pra vocês, sempre com a peça, quando tiver uma parte seca pra unir com a molhada, a gente põe em cola, tá? Fica perfeitinho assim nessa emenda. A cola ajuda a aderir e não rachar. Tá, agora eu já apliquei a massa e a gente vai passar o plástico para deixar tudo lisinho, não precisar lixar. E fazer outra peça é basicamente isso, fazer a estrutura, aplica a massa, passa o plástico, tá tudo pronto. Só demora a secar. Hoje tem sol aqui, então vai ser bom, vai secar rápido. Que aqui embaixo também eu quero aplicar a massa. Agora com um saquinho, a gente arruma aqui. Só falta fazer o biquinho agora. Eu vou fazer esse gancinho como se ele fosse de cimento, é isso que eu quero representar. Eu não quero fazer uma pintura assim de um ganso realista, não é isso. Eu quero fazer outra proposta. Ó, então, para vocês terem ideia do tamanho do molde, do tamanho da peça, ó. Então, o molde é pequeno, parece pequeno, aí faz a peça, ele fica desse tamanho, ele cresce assim pelo menos uns 30%, tá? Para vocês terem ideia do tamanho em relação se não quiser uma peça muito grande, faz um molde menor, tá? Esse aqui, depois eu vou, nem sei quanto é que ficou isso aqui, mas eu acho que uns 10, 15 centímetros mais ou menos, entre uma ponta e outra. O ganso tem aquela coisa esquisita aqui em cima do bico, né? Outra dica que eu não tava conseguindo fazer a ponta do bico e que tava ruim, pus um pouquinho de cola e ficou, aí eu consegui organizar aqui o bico do patinho.
Aqui o bico, tem uma marca aqui, né? Tem uma parte laranja do bico que sobe aqui. Aqui a gente marca o biquinho. Se tá gostando do meu vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. E eu tenho uma aula para quem gosta de aves, eu tenho uma aula de passarinho aqui no canal. Agora eu vou pôr para secar e tá. Tá aqui o nosso gancinho pronto, bem seco. Fechei embaixo também no papel machê. Agora eu vou passar um monte de primer, que é para evitar fissura na pintura. Daí eu vou deixar, é um primer caseiro que eu uso, eu vou deixar a receita para vocês no fim do vídeo, para depois a gente fazer a pintura. Tá, passei o primer, deixei secar, ó. Agora eu vou pintar. Eu fiz uma tinta assim, um cinza meio areia. Então vou pintar ele todo dessa cor. Depois eu mostro pra vocês como é que eu pensei em fazer. Então fica com cara de cimento, pato de jardim no caso. Eu mesmo faço as minhas cores, eu compro latinha de PVA e misturo com corante. Algumas cores eu uso da Acrylex ou da Corfix. Mas a grande maioria das minhas tintas são tintas que eu preparo meu tom. Então, às vezes, fica um tom que não existe no comércio, né? Isso que é bom da gente criar as cores. A gente vai misturando, vai fazendo as alquimias lá e vai aparecendo a cor que a gente quer. Agora eu vou deixar secar. Já pintei todo ele. E agora eu vou dar um efeito de massa corrida, para fazer um efeito de cimento. Então a gente põe assim, ó, espalha um pouquinho. Eu acho até melhor, eu peguei a esponja, mas eu acho que até vou fazer com o dedo, fica melhor. Aí depois a gente seca, deixa secar bem, não precisa ser em todo ele, algumas partes, tá? E deixa secar bem essa massa. Ela vai dar uma textura aqui na superfície. Agora vou deixar secar pra gente seguir adiante. O dedo fica melhor com a esponja tira muita textura. Agora ele ficou assim, ó. Agora vamos pintar por cima da massa corrida, mais uma mão de tinta da mesma tinta que estava embaixo. Agora vamos começar a dar o efeito. E eu usei essa trincha, dela seria uma trincha menor, mas como eu não tenho, usei essa grande mesmo, tá? Comecei com marrom. E agora, por cima de onde a gente pôs a massa corrida, a gente vai esfregando assim. Vai dar um efeito mais ou menos de pedra. Eu vou usar duas cores, uma mais escura e outra mais clara. Tipo de um bege. Aí tiro o excesso aqui no papel toalha, que ele é mais grosso, né? Então fica melhor de usar. Continuando aqui desse lado, ó, primeiro o marrom e depois o claro.
Pode usar até um tom metálico de repente, acho que fica bonito. Resolvi usar um pouquinho dourado aqui para ver como é que ficava nessa pintura, eu achei que ficou bom. Bem pouquinho assim, longe, em cima da textura. Um dourado envelhecido que eu tenho, bem bonito. Pintei o biquinho com um laranja meio desmaiado. E agora vou pôr o olhinho. Marcar o bico aqui. Marrom. Tá pronto o nosso gancinho de pedra. Eu quis dar um efeito assim de pedra, de cimento nele. Agora eu já passei verniz fosco. Quem gosta de um acabamento brilhante, tem um verniz da Acrylex de vitral, o transparente. Ele parece vitrificado, fica muito lindo. Quem gosta de brilho é um prato cheio, mas ele é um verniz à base de solvente, né? Então, esses vernizes que eu uso são à base de água, então fica mais fácil de aplicar. Mas ele fica uma camada só, ele fica bem vitrificado, fica muito legal. Tá? Essa é uma dica para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje, que foi uma aula que eu quis ensinar uma técnica diferente para usar em cima do papel machê. Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, de me deixar um comentário, que isso ajuda bastante o canal. E agora nos cards finais eu vou deixar a aula de como fazer a massa de papel machê e a aula passada que eu dei um bowl, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, um beijo a todos e até a próxima!